Falando ainda dos parâmetros de operação, a gente vai aprender sobre os planos de trabalho, tá? O plano de trabalho você pode encontrar pelo termo também chamado aí de user frame. Por que disso? Tá? Então, na maioria das vezes, tá, os sistemas robóticos aí, eles vêm configurado com a língua inglesa. Então, para você achar o termo plano de trabalho, você vai procurar pelo termo user frame. Tá? É a mesma coisa. Então, de maneira geral, ali o nosso plano de trabalho ele é um sistema de coordenada, tá, que você vai definir aí no seu robô para poder facilitar a programação, caso você tenha ali uma modificação ali de posição de máquina ou qualquer equipamento aí que o robô tenha interação. Então é importante você anotar, tá, que você quem vai criar esses seus planos, desde que, tá, o robô tenha alguma interação. Tá? É muito recomendável aí você fazer esse procedimento. Tá legal? Então, quando a gente não tem a criação de um plano de trabalho, o robô ele vai considerar ali os seus pontos baseados aí na sua base. No caso, ali a gente chama de origem. Então, caso você faça a sua programação sem um plano de trabalho, todos os pontos eles vão pegar as coordenadas aí em relação ao ponto de origem, que nada mais é do que a base aí do seu robô. Tá joia? Então isso é importante para você relacionar aí. Não usei o nosso plano de trabalho, todos os pontos estão relacionados aí com a base do robô. Então, para a gente poder criar uma importância maior para o nosso plano de trabalho, ou então nosso user frame, vamos pensar ali num caso, tá? Então, imagina que você tem ali um pallet, tá certo? Você tem um pallet e aí você tem aí três cilindros, três objetos que o robô ele vai interagir, ele vai pegar esses objetos. E aí, tá? Então, se a gente fosse fazer uma programação, você teria ali para a gente três pontos, tá, de aproximação, um para cada objeto, e três pontos de pega para cada objeto também. Tá legal? Então vamos considerar que ele não está usando, tá, um plano de trabalho. Tá? Então todos os nossos pontos eles estão sendo referenciados ali pela base do robô. Beleza? Muito bom. E aí o que acontece? Tá? Vamos supor ali que por algum acaso alguém foi lá e mexeu na posição desse pallet e inclinou esse pallet. Então o que acontece? Tá? Se caso eu não tivesse o nosso plano de trabalho e o objeto que o robô interage ele mudou de posição, então automaticamente eu vou ter que regravar todos, tá? Eu vou ter que regravar todos os pontos ali de pega e de aproximação. Então, o que acontece ali? O meu objeto de interação ele mudou, tá? Então ele teve ali para gente uma alteração na sua inclinação, né? Ó. Então ele inclinou em relação à base e os pontos eles permaneceram o mesmo. Então o robô ele considera ali que os pontos estão sendo considerados pela base do robô. Tá? Então eu vou precisar regravar tudo, vou ter que refazer todos os meus pontos para poder se adaptar à nova mudança aí do meu cenário. Legal. E o que acontece então se eu tivesse ali para gente um nosso user frame? Então, para eu poder usar o nosso plano de trabalho, eu vou lá, vou criar lá um plano de trabalho no objeto que eu tenho interação. Então, depois que eu fizer esse procedimento, a gente vai ter ali, tá, uma referência onde? Uma referência exatamente ali no nosso objeto. Tá? E agora todos os pontos que eu tiver, eles vão ser referenciados pelo meu user frame ali, o meu plano de trabalho que eu criei no meu objeto. Então olha que interessante aí. Então aquele meu ponto lá, tá, ó. Então aquele ponto que eu tinha, tá, do nosso pega e da nossa aproximação, agora ele vai ter a coordenada relativa aí ao nosso plano de trabalho que a gente criou. Então se eu tiver ali o meu plano de trabalho criado no meu objeto e esse objeto ele ter mudado de local, tá? Todos os meus pontos eles vão seguir a referência aí então do meu user frame, do meu plano de trabalho. Então, todos os pontos referenciados por onde eu criei. Legal? E é importante aí você anotar também exatamente tá? Esse lembrete aqui, ó, tá? Você é quem define esses pontos, tá? Então você precisa ir lá no seu objeto e fazer essa definição aí manual. Tá joia? Legal, mas aí como que a gente faz então para poder gravar esses pontos? Então, para eu criar um plano de trabalho, eu vou precisar ali de uma ferramenta, tá? Ó, uma ferramenta pontiaguda. O porquê pontiaguda? Você vai entender daqui a pouquinho. De modo geral, você vai precisar gravar três pontos, tá? O primeiro ponto é o ponto de origem, o segundo ponto é a direção do eixo X
E o terceiro ponto é a direção do eixo Y, tá? Então, esses 3 pontos aqui, com esses três parâmetros, a gente já consegue fazer a gravação de um plano de trabalho. Legal, vamos lá ver então na prática como que a gente faz essa gravação aí desses 3 pontos. Então, o primeiro ponto, tá? Eu vou precisar ir na quina do nosso objeto, tá? Com um termo mais técnico ali a gente chama que é o vértice desse objeto. Então, lá na pontinha do nosso objeto, eu vou fazer, né, a aproximação da minha ferramenta e eu vou encostar pontinha com pontinha e fazer a gravação do que a gente chama aí de ponto de origem, tá? Esse ponto aqui, tá? É o ponto principal do nosso plano, que aí a gente vai derivar os outros 2 pontos que a gente tem nesse procedimento. E agora a gente vai gravar ali, tá? Os nossos 2 outros pontos, que no caso ali é a direção do eixo X e a direção do eixo Y, tá? Se atenta a esse termo, tá? Direção. Tá? Então a gente vai gravar qual que é a direção do X e qual que é a direção do Y. Isso influencia na programação? Tá? Não diretamente, vai influenciar ali para a gente na movimentação do robô. Então, caso você queira movimentar o seu robô baseado no seu plano de trabalho, quando você apertar lá o botão para ele se movimentar em X, ele vai se movimentar na mesma direção que você fez ali, né, a criação, a indicação lá no seu plano. Então, legal, você tem lá, né, o seu ponto de origem, bacana, estou com o meu ponto de origem aqui, preciso indicar qual que é a direção de X. Posso criar, né, o meu ponto X aqui no final, no outro vértice? Pode, tá? Fica legal também. Assim como você pode também só parar no meio do caminho. Você está indicando a direção. Então, não necessariamente precisa ser um vértice, tá? Um ponto ali que você precisa encostar pontinha com pontinha. Beleza? Indiquei a direção do eixo X, vou lá fazer o mesmo para o eixo Y, tá? Então, fiz lá, né, a indicação do eixo X e do eixo Y, está gravado o meu plano de trabalho, tá tudo certo. Agora o robô já tem ali um plano personalizável, tá bom? E aí, caso o nosso objeto mude de posição, o que eu preciso fazer? Eu vou lá e indico de novo qual que é o nosso ponto de origem, qual que é o nosso eixo X e o eixo Y, e todos os pontos eles vão acompanhar o posicionamento do nosso novo objeto. Então, eu não vou perder os pontos que eu fiz de programação, tá legal? E se no caso, né, você não tiver ali um objeto que tem um vértice, ou então tem um ponto, né, uma quina ali, o que você vai fazer? Então você vai imaginar esse vértice ali baseado, tá, no arredondamento aí do seu objeto ou da sua máquina, tá, do ponto que você quer gravar. Então você vai ver lá qual que é o encontro das faces e você vai gravar ali um ponto, tá, de achismo, né, um ponto de interferência. Então nesse caso, tá, o que é importante você, né, anotar? Que nesse caso você não vai ter a precisão, tá? Como se você tivesse ali um vértice. Então você está gravando ali no achismo. Pode ser que dependendo da sua operação, tá? Isso aí funcione, não vai perder as referências dos seus pontos, vai funcionar para pegar o seu produto, enfim. Mas o ideal é que você tenha ali, tá, um vértice para você poder fazer um plano de trabalho perfeito e aí você garantir a sua programação.